Oi meninas, bem-vindas a mais um estudo aqui do Mulheres Como Eu sou Karina Barber e eu vou estar ministrando esse estudo para vocês hoje na vida de Leia. Leia é uma das 24 mulheres que nós escolhemos para estar fazendo esse estudo aqui no nosso ministério. Você pode adquirir o estudo em formato de planner para você fazer todas as anotações na vida dessas 24 mulheres que a gente está estudando, assim também como no YouTube você pode estar vendo ao seu próprio conforto, né? Quando você quiser. Boa tarde, Karen! Quando você quiser os estudos. E você pode adquirir o cronograma do estudo e o questionário histórico que você pode estar completando aí para suas pesquisas. Perdão, eu estava fazendo esse vídeo antes e ele travou, então eu vou ter que reiniciar, mas não tem problema. Eu falei para vocês também que eu vou estar diminuindo o valor do planner para poder ficar mais em conta para as meninas que vão estar adquirindo o próximo ano para fazer esse estudo de 12 meses e depois, se Deus quiser, continuar em 2020 as mulheres que elas não acompanharam do início, né? E vou continuar com o plano de 50% de desconto para igrejas, né? Na compra de mais de 4 planners. Então, o material do planner é bem mais completo, ele vem tanto com todas as ilustrações que você vai encontrar, né, para cada mulher, feitas pela Ana Karen, a minha escrita, né, o meu handlettering, e você pode estar vendo todas as páginas que eu já fiz, os estudos, no meu Instagram ou aqui no Face, para você estar passando a limpo e escrevendo o teu próprio planner nas tuas pesquisas, tá bom? Assim também como os tópicos de imersão e os estudos históricos que a gente faz aqui. Hoje a gente vai estar estudando um estudo histórico. Eu estava aqui colando as minhas washes. A gente está estudando sobre poligamia. É o estudo histórico que a gente está fazendo. Ele vem do livro Every Woman in the Bible, by Sue and Larry Richards. E a gente começa falando sobre a lei babilônica, né? Que ela proibia o homem de ter mais que uma esposa, exceto no caso que a primeira fosse infértil. Então, normalmente, a lei ela permitia que o homem tivesse mais que uma mulher para poder assegurar a sua linhagem, né? Então, a mulher ela não tinha escolha. Se a família dela quisesse que ela fosse segunda esposa de alguém, ela não tinha opção. Mas, dependendo da família que ela tivesse, ela teria essa opção ou não, né? Em um censo realizado em Nazi, 400 a 500 anos antes de Cristo, cerca de 25% dos homens tinham 2 ou mais mulheres. Então, você imagina aí, né? 25% da população tendo mais que 2 mulheres por conta da infertilidade. Então, a infertilidade era bem comum, eu diria, naquela época. Casos de poligamia, como Raquel e Lia, causavam extrema competição e dor. E extrema competição e dor não apenas a elas, mas você imagina aí a linhagem toda, a situação causada, né, a venda do teu irmão. Eu vi uma pessoa falando sobre isso. Uma coisa é você ter raiva do seu irmão, você empurrar, você brigar por um brinquedo. Outra coisa é você causar tráfico humano com aquela pessoa, né? Vender teu irmão. Então você imagina aí o tanto de ódio que tinha no coração daqueles irmãos. E tudo, né, praticamente ali causado pela questão da poligamia. Porque o pai, ele teve a opção de um filho ou outro, e aquela tensão vinha das mães e passava para os filhos, né? No caso de Lia e Raquel, o texto deixa claro que Jacó desprezava Lia, tirando dessa o direito, no caso a supremacia, de primeira esposa, por ser a primeira a se casar. Então, mesmo que foi de uma forma enganosa, o que foi feito por Labão, com a permissão ou não de Lia, que a gente não sabe o que aconteceu, ela tinha o direito de primeira esposa. Só que as coisas se inverteram quando ele casou, porque ele não deu a ela esse direito. Ele pegou o direito, né, a vida toda dela, essa primeira parte do casamento, ele tinha preferência por Raquel. E o normal era que a mulher permanecia com a preferência do marido, mesmo depois que ele tivesse uma segunda esposa. Então, por conta disso, a gente vê assim, a tensão, né, causada pela poligamia.
Mesmo que Zilpa e Bila também tiveram filhos, elas eram concubinas, elas não deixaram de ser escravas de Lia e Raquel. Então, o fato delas serem concubinas do Jacó não tirou a escravidão delas, continuaram como escravas. Jacó, tendo reconhecido os filhos, mudaria o status desses, porém não de suas mães. Então, mais ou menos assim, o filho não era escravo, a mãe era escrava, a mãe era concubina, não era esposa. Então, assim, era uma situação, ele tinha 4 mulheres, né? Então, era uma situação, assim, bem complicada, vamos colocar nesse sentido, é uma palavra boa, bem complicada. O caso de Jacó, de forma alguma, encoraja a sociedade cristã à poligamia, né? A poligamia, ela é totalmente contra os padrões de Deus, e eu penso que Deus, ele faz os seus padrões de acordo com a sua vontade para diferentes situações. Ele usou a vida de Lia tremendamente, ele usou a vida de Raquel tremendamente, a vida de todos os filhos para a glória dele. E ele faz aquilo independentemente do nosso pecado ou não. Tanto é que você vê o caso de Sara, né? Sara, ela queria tanto ter um filho, o filho da promessa e aquela coisa, e ela não precisou de Agar para ter o filho da promessa, né? Ismael não foi o filho da promessa. O seu filho Isaac foi. E Deus, ele teria cumprido a promessa dele independentemente das ações de Sara. E a gente pode colocar isso como lição grande, né? Deus, ele cumpre suas promessas independentemente de nossas ações. Deus, ele tá fazendo aí a sua vontade na nossa vida, e esse foi algo que eu aprendi muito com a vida dessas mulheres, né? São as promessas de Deus que ele vai cumprindo. Então fica aqui o que eu aprendi nesse estudo histórico sobre a poligamia, e que fique uma lição pra gente, né? Que os planos de Deus, eles independem das ações do homem nesse sentido, né? Se Deus, ele quer dar um filho, ele vai dar, não precisa o homem ir lá e pegar outra mulher. Só que Deus também usa, Deus é tão maravilhoso que ele usa até os nossos erros para a glória dele. E eu vejo que ao longo de toda a Bíblia, né, toda a nossa vida, a gente vê isso acontecendo. Eu vou desligar com vocês agora, vou fazer outro vídeo para ser um outro vídeo no estudo de Lia, vai ser o vídeo 4. E espero vocês daqui a pouco, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.